Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A pergunta que não quer calar: por que o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Por que tanto sofrimento no mundo? A Bíblia ela relata que Deus não fez o homem para sofrer, mas por causa do pecado que entrou no mundo, junto veio o sofrimento. Ele usa as dificuldades para amadurecer o caráter do ser humano, para provar a fé, para aproximar a humanidade dele, para purificar o coração da humanidade, para um propósito de transformação. Não é somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação ela pode produzir a paciência. A paciência pode nos produzir a esperança. E a palavra de Deus nos diz que a graça dele nos basta. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando eu me gloriarei, ainda assim me alegrarei na minha fraqueza, para que o poder de Cristo possa se romper dentro de mim, para que eu possa ser transformada na minha fraqueza. Que para mim tem o tempo certo para que todas as coisas possam acontecer. As aflições não permanecem para sempre. Há um tempo para tudo começar e para tudo terminar. O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. O Senhor Jesus disse que nós iremos passar por momentos difíceis, por momentos de choro, de mágoa, de abandono, de tristeza, por momentos de escolhas erradas que nós fizemos. E que quando cai, as consequências chegam, a primeira coisa que nós fazemos é acusar alguém pelos nossos erros, pelas nossas escolhas erradas, pelas nossas decisões que fez com que nós nos paralisássemos, viéssemos a sofrer, a viver as consequências das escolhas. O mundo, ele é feito de escolhas. E o que você tem escolhido para a sua vida? Seguir o seu caminho com o Senhor Jesus, passar pelo momento de tristeza, de luta, de luto, de abandono com o Senhor Jesus? Ou você é daquelas pessoas que não aceitam os seus erros, que faz as escolhas erradas e só culpa os outros? Você fez a escolha, você abandonou sua família, você fez as decisões erradas. Você foi por caminhos que o Senhor não escolheu para você. Você achava que eram os caminhos certos. E agora você vive as consequências das suas escolhas. O sofrimento veio junto. A dor veio junto. E você já não sabe mais o que fazer, que caminho tomar, que decisão tomar. Está tudo tão difícil. E quando tudo aperta, aí você lembra que Deus existe. É nos momentos difíceis que nós lembramos do Senhor. É nos momentos difíceis que nós queremos voltar para o Senhor. Lembre-se, esse mundo ele não é o nosso lar. O Senhor Jesus ele não fez a humanidade para sofrer. Embora a humanidade preferiu ouvir a voz do inimigo do que ouvir a voz de Deus. E até hoje tem sido assim. Quantas escolhas erradas nós temos feito? Seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, seja na escola, na vida. Deus ele já deixou bem declarado, bem certinho, quais as decisões nós temos que tomar, quais caminhos nós temos que trilhar. Mas mesmo assim o nosso eu faz com que nós venhamos a sofrer, faz com que nós venhamos nos distanciar da presença de Deus. E com isso nós nos afastamos cada dia mais nós estamos mais longe da presença do Senhor Jesus.
O sofrimento ele entrou no mundo após a desobediência de Adão e Eva. E muitas dessas dores que nós vivemos hoje são escolhas que nós fizemos. Assim como Adão culpou a Eva, quantas e quantas vezes nós também, no momento de raiva, nós culpamos o nosso cônjuge, o nosso marido, a nossa esposa. Como é fácil acusar os outros, como é fácil acusar Deus quando somos nós os errados, quando foi nós que fizemos as escolhas. Deus ele não é indiferente à nossa dor, tanto que ele enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter o direito de salvação. O Senhor Jesus passou por um momento de dor terrível, sem merecer, sem ter pecado, sem ter feito nada errado. O Senhor Jesus permaneceu firme até o fim. E porque você ainda continua tomando as decisões erradas, continua indo para os caminhos errados, volte para o Senhor Jesus, volte a depender dEle, volte a confiar nele, volte a entregar a sua vida para Ele. Caminhe com o Senhor Jesus. Confie na história que Ele está escrevendo para você. Ele disse que no mundo teríamos aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, o Senhor Jesus venceu. Nós também podemos vencer, nós também iremos vencer. Lá em Coríntios 12, 9, se eu não me engano, está escrito, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor Jesus nos diz que a graça dele nos basta. A graça dele é o fato de nós não ter sido consumidos pelos nossos erros, pelas nossas escolhas. O Senhor Jesus ele ainda tem misericórdia sobre a nossa vida. Ele ainda tem misericórdia sobre a nossa vida. Quando você, quando eu, quando nós nos arrependemos, mas arrependemos verdadeiramente, Deus ele vem e transforma a nossa história. O Senhor ele se agrada de um coração quebrantado. Pare de ficar procurando resposta onde você não vai ter. Há coisas na nossa vida que nós iremos viver passar, que nós não iremos ter resposta. E tudo bem, fazer o que? É assim. Deus determinou. E tudo que Deus determinou para mim e para a sua vida vai acontecer. Se bom ou ruim, vai acontecer. O que cabe a mim e a você decidir se nós iremos passar por esses momentos difíceis de cabeça erguida ou se nós iremos murmurar, reclamar, apontar culpados para nosso sofrimento, quando os únicos culpados somos nós mesmos. Pare de culpar os outros. Pare de dizer, ó vida, ó céu, ó azar. Isso que você está passando, isso que você está vivendo, é permissão de Deus? Será que já não é hora de você levantar a cabeça e voltar para a presença do Senhor Jesus? Pedir perdão, se arrepender. Assim como você lembra de Jó? Jó tinha tudo. Mas da noite para o dia ele perdeu tudo que ele tinha, sem ter feito nada de errado. E seus amigos começaram a culpar ele de algo errado que ele havia ter feito, de algo que ele fez que desagradou a Deus. Mas já não desagradou a Deus. E mesmo no momento difícil que ele estava passando, ele ainda preferiu continuar confiando em Deus. Quem sou eu, quem é você então para ficar acusando os outros? Erga essa cabeça. Volte ao seu primeiro amor, volte para Jesus, pare de reclamar, pare de murmurar. Tudo tem um tempo e esse momento difícil que você está vivendo vai passar. Volte a confiar no Senhor Jesus, volte para a casa de Deus, volte para os braços do Senhor, deixe Ele mudar a sua história. A sua misericórdia, ela é infinita. E Ele vai perdoar, Ele vai estender as suas mãos, Ele vai mudar a sua história. Pare de reclamar, pare de murmurar. Há coisas na vida que não se explica, apenas se vive e entrega na mão do Senhor. Entrega a sua vida, a sua história nas mãos do Senhor. Confia, Ele vai mudar essa história. E esse momento de dor, de sofrimento vai passar. Você crê? Eu creio. Bom dia.